Olá pessoal, bom, estamos aqui para poder dar aquelas dicas certeiras para a prova da ordem. Hoje nós vamos falar sobre a nossa matéria de Direito Administrativo e o tema que eu escolhi para tratar hoje é um tema que vem sendo cobrado na prova da OAB e há algum tempo não cai. Então, assim, as chances de ser cobrado agora são realmente boas. Nós vamos falar sobre a responsabilidade do servidor público. É um tema interessante, é um tema que não tem muitas variações e a gente vai cercar isso de maneira rápida, objetiva e fácil, tá? Então, seguindo a regra, anota aí. O servidor público, em seu dia a dia, no seu atuar, ele está sujeito a cometimento de atos que geram reflexos em 3 esferas de responsabilidade distintas. A esfera civil, a esfera administrativa e a esfera penal. Então, o mesmo ato que o servidor comete pode ter repercussão nas 3 esferas. E aí ele vai responder ao mesmo tempo perante as 3 esferas de responsabilidade. Nesse sentido, ele pode responder a uma ação civil de indenização quando aquele ato causa um prejuízo patrimonial ao particular ou à administração pública. Ele vai responder também a uma ação penal se o ato praticado pelo servidor for um ato típico penal, capitulado lá no Código Penal. E ele também vai responder a um processo administrativo disciplinar se aquele ato também estiver configurado como um ilícito funcional. Então, as 3 esferas, elas vão caminhar conjuntamente e o servidor pode responder perante as 3 esferas, responder as 3 ações de maneira concomitante, sem que isso configure bis in idem, ok? Muito bem. A pergunta que sempre se faz é a seguinte: essas esferas são independentes? Em outras palavras, essas esferas se comunicam? Resposta: em regra, não. Em regra, vigora o princípio da incomunicabilidade das instâncias. Artigo 125, anota aí, 125 da 8.112, Lei 8.112. Então, veja, o servidor ele pode estar respondendo ao mesmo tempo uma ação de indenização, uma ação penal e um processo administrativo disciplinar. E as esferas, em regra, não se comunicam. Ou seja, as decisões emanadas, as decisões proferidas em cada uma dessas esferas não interferem, não geram reflexos nas outras esferas. Ele pode ser punido perante as 3 responsabilidades concomitantemente. Essa é a regra. Mas o que costuma cair em regra, na prova não é regra. O que cai em prova é exatamente as exceções a essa regra. E as exceções são as seguintes. Em primeiro lugar, quando o servidor for absolvido na esfera penal, com base no artigo 65 do Código de Processo Penal, 65 do CPP, ou seja, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, as excludentes de responsabilidade, essa decisão que absolve o servidor na esfera penal gera reflexos na esfera civil e aí faz com que haja coisa julgada civil a decisão proferida em matéria penal, ok? Essa exceção não é tão cobrada assim. O que é mais cobrado em prova é a exceção do artigo 126 da Lei 8.112. Esse artigo trata daquela chamada fina. O que é isso? Quando o servidor é absolvido na ação penal, no juízo penal, com base em fato inexistente ou negativa de autoria. Fato inexistente, negativa de autoria. Em outras palavras, o juiz entende que o fato não existiu, ou o fato não é um fato típico penal, ou o juiz entende que não foi ele o autor. Não há a comprovação da autoria do fato. Se o juiz juiz penal absolve o servidor com base na fina, fato inexistente, negativa de autoria, essa decisão que absolve o servidor na esfera penal se comunica com o PAD. E o PAD é cancelado, é extinto, automaticamente ele é extinto. Então, a decisão na esfera penal se comunica com a esfera administrativa, gerando reflexos no PAD, fulminando o PAD.
Gente, cuidado com isso. Só faz coisa julgada no PAD, só se comunica com o PAD a decisão que absolve o servidor com base no FINA. Qualquer outra razão, qualquer outro motivo não enquadrado no FINA é considerado resíduo administrativo ou falta residual e faz com que a esfera administrativa continue. Ou seja, não se comunica. Segue a regra. O resíduo administrativo segue a regra da incomunicabilidade. O que não for FINA é resíduo administrativo e não se comunica com o PAD. Por exemplo, se ele é absolvido por falta falta de provas, no caso, né, se ele é absolvido na esfera penal por falta de provas não é FINA, é resíduo. Se é resíduo, o PAD continua. O PAD só para se a decisão judicial for com base em fato inexistente ou negativa de autoria, ok? Insuficiência de provas não gera essa interrupção do PAD, certo? Então tá, gente, é isso, a dica de hoje era essa. Vamos estudar e vamos arrebentar em direito administrativo. Um abraço.